Brasil, boa tarde para você que está na sua casa, boa tarde a todos os convidados. Hoje nós temos aqui um grupo de senhoras do Jardim Santa Cruz, também Vila Matilde, uma série de outros convidados isolados aí. Muito obrigada a todos por terem vindo. E temos também, como sempre, muita gente fazendo aqui prontas para fazer o seu depoimento. Hoje nós batizamos o programa como Eu Voltei da Morte e nós selecionamos alguns convidados que viveram a experiência de quase morrer, de quase morte, quer dizer, entraram em coma, estiveram assim, na beirinha do precipício para morrer, tiveram uma série de sensações e aí conseguiram recuperar a consciência, se recuperar e aí mais ainda recuperaram a própria vida e passaram a ser pessoas, de certa maneira, muito marcadas pela experiência da morte. Junto com esses depoimentos, nós temos também especialistas aqui hoje são 4, bastante gente para falar. Desde um grande neurocirurgião, que é o Dr. Welson Montanho, que está aqui hoje, depois de voltar justamente aí de uma viagem no exterior e acaba de ser super cumprimentado porque fez uma experiência, soube que o senhor acabou de fazer uma experiência no cérebro sem sangue, né? Faz tudo opera tumores cerebrais sem... É uma técnica absolutamente aí inédita e respeitada. Eu queria agradecer a sua presença. Eu sei que, inclusive, deve ter desmarcado compromissos, como todos os outros médicos aqui. Então, eu agradeço a presença, assim como também o do doutor Antônio, que está aqui com a gente. Enfim, tem 2 médicos, só para vocês entenderem como é que nós montamos a mesa, 2 médicos que têm uma visão bem científica da coisa da morte, bem, vamos dizer, mais materialista, vamos dizer. E temos também uma pessoa que é um projeciologista, vocês sabem, o Wagner, que a gente sempre tratou aqui no programa, vira e mexe, a gente faz programas de assuntos paranormais, que é aquela sensação de que você sai do seu corpo, vai dar uma voada pela sala, pelo quarto, vê o UTI, vê o médico de boina verde, vê tudo que está acontecendo, já acha ruim um pouco, daí volta para o corpo. Ele é especialista nessa matéria. E temos também um terapeuta hoje que também acredita que nesses fenômenos que acontecem na hora que você está ali quase morrendo, né? E ele entende, tem toda uma explicação para entender por que as pessoas têm essa ou aquela visão, enfim, vai dar a opinião dele, é o Juan. Mas antes de, como sempre, a gente ouvir os depoimentos, porque os casos são realmente bárbaros, eu vou chamar o Paulo Cardoso para dar boa tarde para ele e depois a gente volta aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Brasil. Hoje nós estamos no centro da cidade de São Paulo, exatamente no Calçadão. E realmente muita gente por aqui, mas muita gente mesmo, acredita em vida após a morte, inclusive eu. Agora, essas pessoas aqui, por exemplo, ficam o dia inteiro sentadas aqui, esperando alguém que vem procurar emprego. Eu vou aproveitar e perguntar para vocês aqui, o senhor acredita em vida após a morte ou não? Hein? O senhor acredita em vida após a morte? Depois que morre? Aí agora que eu vou viver, eu estou com Deus. Aí depois que morre é que vai viver mesmo? Aí é que eu vou viver. Aí tem vida então? Tem. O senhor acredita? O senhor acredita em vida depois da morte? Que existe alguma coisa depois que morre, não? Não tem mais nada. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Não tem vida, não. Esse negócio de gente que morre, vai lá ver, acha que viu alguma coisa, um outro mundo, depois volta e fala, viu um mundo maravilhoso lá, existe mesmo o mundo e tal. O senhor acredita? Não acredito, não. Não acredita, não? Senhora, acredita em vida depois da morte? Eu acredito. Eu acho que tem vida depois da morte. A alma. O corpo não. O corpo a terra vai comer, mas a alma tem. A alma tem? Tem. Se nosso Deus também estava aqui, o corpo dele aqui. Ele está lá em riba, manda chuva, sol. É ele que manda para nós. Saúde. E você acha que tem o que lá? Que mundo que tem lá do outro lado? Lá tem ouro e prata só. Ouro e prata. Já é gostoso. Quietinho, não fala mais de ninguém, não tem esganação, não tem nada. Como é que você sabe disso? Eu sei, por causa da Bíblia, né? Conheço tudo, vai da Bíblia. A Bíblia ensina tudo. Cada um tem uma ideia do que como esteja o mundo do outro lado, né? Cada um tem uma visão. Para ele tem ouro e prata. Quem diria, se pudessem. Volto para você, Silvia. Olha, não sei se tem ouro e prata do outro lado não, mas nós temos depoimentos aqui de pessoas que viram as maravilhas do outro lado, voltaram e dizem que foi realmente uma visão muito linda, muito bonita, e aquela coisa do túnel, de chegar lá, ver cores, de ter sensações, e nós vamos ouvir isso tudinho já depois de começar. Fique ligado, porque hoje pode ser que você descubra como é, né, que vale a pena morrer de repente, ou que vale a pena pelo menos brincar com a morte, sei lá se é tão bom assim, a gente volta já.
Olha, eu quero começar com a Maristela, o caso da Maristela, porque ela é professora de sociologia. Então, eu estou começando com o caso dela, porque geralmente quem é professor universitário, né, você acha que são pessoas mais racionais, mais, né, voltadas, ou vamos dizer que estão mais ligadas para não cair nessas conversas fáceis, muitas vezes, aí, né, de fenômenos paranormais, muitas vezes. Né, o pessoal sempre, quando não arranja explicação, já fica achando que é uma... Né, e ela é professora de sociologia da PUC, enfim, trabalha no Conselho Estadual de Criança e Adolescente, tem uma história para contar, porque ela teve uma parada cardíaca, e aí, então, tudo começou, né, Maristela? Foi dia 23 de março de 86, eu tive uma série de sintomas e uma parada cardíaca de repente. Né? Fui levada urgente para o hospital e realmente, a partir desse momento, apagou-se. Né? E todo o trabalho médico dos enfermeiros, aquela correria, tirando os anéis, as roupas e tal, e entrando na UTI, ainda me lembro desse momento. Né? Com consciência ainda. Me lembro assim, a porta fechando e as pessoas da família ficando para fora e eu entrando pela primeira vez na minha vida na UTI, que já era uma coisa que eu já pensava, isso é a morte. Hoje eu sei que realmente isso não significa morte, mas mal sabia que estava entrando num processo de morte, por isso estava entrando na UTI para um tratamento mais especializado, etc. E às vezes a gente está na UTI para se recuperar, né? Exato. No caso específico, eu acho que era para um tratamento mais especializado. Você já estava achando que ia morrer aí naquela hora, não? Quando eu vi tantas pessoas correndo, eu realmente pensei, eu acho que está sério, mas não me parecia nada sério, né, naquele momento. Só foi assim, aquele apagando, e de repente eu sumi definitivamente a minha consciência. E nesse sumir, né, eu desloquei do meu corpo e comecei a pairar no espaço, vendo tudo o que estava acontecendo com o meu corpo. Um que corria, outra injeção, choque. Era como se fosse um filminho, você lá de cima vendo a mesa da operação. Exatamente. Né? E isso foi dando assim uma leveza, uma coisa muito esquisita, mas me parecia assim que tinha uma coisa muito boa também, simultaneamente nesse momento. Aí eu entro num espaço que não é mais aquele quarto, não são mais aquelas pessoas vestidas de branco, mas é um espaço cilíndrico de direção para o alto, né? Uma espécie de túnel, porque não era cilíndrico, mas não era redondo assim, concreto. E quando uma força muito grande me faz entrar num lugar, um espaço que tem uma cor que é indescritível, uma luz incomensurável, né? Uma coisa assim espantosa e uma leveza, uma coisa que parecia assim uma constelação e você no universo, como se fosse boiando, né? Eu tenho a impressão que a descrição mais concreta é como se fosse o astronauta, né? Flutuando. E essa flutuação, né, vai ao encontro dessa luz, dessas cores que são muito incríveis, mas não existe na nossa dimensão uma leitura dessa luz. A gente não consegue, com a mesma dimensão do nosso olhar, não dá para descrever, é indescritível. E você estava com medo ou não? Olha, era um misto de medo e de ternura, de aconchego, né? É diferente o sentimento, a sensação, mas é uma sensação profundamente prazerosa. É gostoso demais, porque parece que a gente não tem fome, parece que a gente não tem sede, parece que a gente é uma bolha de sabão flutuando no ar. Você viu gente, viu alguma coisa? Não? Eu cheguei a ver duas figuras, né? Não sei se eram gente, figuras, né? Que vinham se aproximando de mim com as mãos
me colocando assim, venha, nós estamos acolhendo, etc. E era uma figura de barbas compridas, né, cabelos compridos, e o outro que tinha um boné, né, que eu até, pelas pessoas que eu valorizo muito nesse mundo, que esse outro que eu fui não é esse mundo, é um outro mundo, com uma outra dimensão, uma outra cor, um outro sabor, uma outra plenitude. E daí o que aconteceu? Daí, de repente, foi como se você tivesse acordado? Que eu queria ir ao encontro, eu não queria voltar, eu fazia um esforço terrível para ir ao encontro dessas figuras e ficar por lá. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrava na Juliana, lembrava na Graziella, que são minhas duas filhas, figuras, assim, para mim, muito forte na minha existência. Então, eu fui voltando, com uma vontade louca de não voltar, só por elas mesmo, que eu gostaria de ter voltado, e voltei. E quando eu cheguei novamente nesse espaço, tomei consciência, como um solavanco, assim, aí eu vi os médicos, né? Você acha que não foi uma parada respiratória, uma parada cardíaca que ela teve, Antônio? Provavelmente. Porque você, como chefe da UTI do Alvorada, deve ter todo dia um monte de gente que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Porque ali está todo mundo morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Então, infelizmente, a UTI se caracteriza por isso. A gente vê acidentado, traumas, infecção, e eles voltam, vêm, quer dizer, param, o coração volta a bater, etc. Mas o que ela alega, o depoimento dela, quer dizer, é muito típico de uma ausência de consciência, quer dizer, ela perdeu sentidos na terapia intensiva, e provavelmente nesse meio que ela saiu, que ela alega ter saído do corpo dela, muitas vezes nós estávamos fazendo massagem cardíaca, dando antiarrítmicos, desfibrilação ventricular, uma série de vocês coisas. estavam fazendo todo um tratamento médico para o corpo dela estar pronto para receber ela de volta. E ela estava já num barato de cabeça, aí o que é? Quer dizer, esse estado de fora, que aí eu não posso entrar muito nesse estado de fora dela. Quer dizer, o que a gente tenta fazer é fazer medidas terapêuticas, medidas assim, de tratamento rápidas, para que o coração dela voltar novamente, ou então o coração bater no ritmo normal e a pressão voltar ao normal. Mas é normal esse tipo de coisa? O pessoal, por exemplo, todo mundo fala, eu estava tendo um barato, não é frequente. Porque essas histórias a gente ouve o tempo todo, né? De túnel, luz no fim do túnel, de um barato, de não sei, isso a gente vive ouvindo. Isso não é frequente. Nem terapia intensiva, muitas vezes os pacientes acordam e você pergunta, como é que você está? Ele responde, estou bem, etc. Você lembra de alguma coisa? Não lembro de nada. Eu estava dormindo e acordei. Agora, evidentemente, que depois, talvez no fim do programa, a gente possa falar alguns relatos, alguns pacientes que realmente veem coisas de repente, 5, 6 pessoas dando a mão para ele na cama, e numa hora que a gente estava atendendo uma parada cardíaca. E estava dando a mão mesmo? Não estava dando a mão, ele estava clinicamente sendo massageado, sendo reanimado. E ele viu ele Mas dando a mão. naquele momento, ele alega que ele estava dando a mão para pessoas muito próximas, familiares, ou então amigos. Posso fazer uma pergunta? Lógico, não, ele pode inclusive explicar, tentar explicar. Gente. Isso, mas devem existir casos também de alguns que dizem ter visto coisas nos corredores, em outros locais, que depois possam ser confirmadas. Vocês já viram algum caso desse? Não, eu não vi nenhum caso desse. Que existem casos, por exemplo, tem um pesquisador, Michael Sabon, na Inglaterra, que conta vários casos desses, que a pessoa saiu, foi até o lado de fora, viu cenas que depois puderam ser comprovadas. Então isso mostra que não foi só uma vivência... Uma fantasia. Isso é fantasia ou subjetiva sobre a própria pessoa. Assim, então, a visão que nós temos diz que realmente nós, consciências, nós pessoas, podemos sair do corpo e ter uma existência objetiva fora desse corpo. Mas por que na hora da morte? Então vocês acham o quê? Que a pessoa estava mesmo morrendo, a Maristela, ou ela estava... Ela estava morrendo, sim. Com a queda ou a diminuição do metabolismo, da atividade do sistema nervoso, a consciência se solta. Se aquele processo todo continuasse, a consciência ia se desligar em definitivo. Com os procedimentos médicos todos, o que se faz? Vai se reanimando o corpo vai voltando a funcionar, a consciência puxada de volta. Agora, por que tem gente que lembra e tem gente que não lembra? O que diferencia? Alguns já notaram o seguinte, certas drogas, aí não sei os nomes que são administradas, podem muitas vezes bloquear a rememoração. Certas substâncias que são ministradas. E será que não é ao contrário? Certas drogas é que fazem que a pessoa tenha barato e neurologicamente aí você começa a ver um monte de coisa? Porque eu me lembro, por exemplo, quando era menina, que ainda usava aquela anestesia que tapava a cara da gente, operação de apendicite, tinha 8 anos. Veio lá o monstro do médico, não é monstro, brincando, mas o médico vinha de trás assim, e tum, te tapava a cara, você...
Você dava aquela respirada, entrava aquele éter assim, você quase morria, literalmente. E eu me lembro de, nesse momento, ver também que eu desliguei de coisa e você vai embora. É um barato desse jeito, assim, que é horrível, né? Não é que é horrível, é angustiante. Essas substâncias todas, até a falta de oxigênio no cérebro e outras hipóteses mais, poderiam talvez explicar a sensação de luz, de bem-estar. Agora, que espécie de fantasia é essa alucinação que a pessoa vê cenas e fatos que ela não poderia ver sob hipótese nenhuma, que depois podem ser confirmadas por outras testemunhas? Então não seriam essas drogas substâncias que colocariam assim. Tudo aqui, o caso dela. Uma dessas. Você tem uma dessas? Então, a Norma Blum já vai falar pra gente qual é a história dela. Antes de eu chamar o Valteno de Oliveira em Brasília, porque tem informações quentes lá. Hoje, a OAB está entrando com aquele recurso para... Bom, o Valteno conta tudo. Valteno, Collor, afinal de contas, tá? Como é que está a situação dele? Bem, Silvia, o empresário Paulo César Farias está aqui na 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília para prestar o primeiro depoimento ao juiz que decretou a prisão dele, Pedro Paulo Castelo Branco. PC Farias chegou meia hora mais cedo antes do interrogatório, cercado por um forte esquema de segurança, homens da Polícia Militar e da Polícia Federal. Eu queria que você visse neste momento aí os policiais que fizeram a escolta de Paulo César Farias até aqui a 10ª Vara da Justiça Federal. Para quem não sabe, PC responde aqui na Justiça Federal por crime de sonegação fiscal. Ele é acusado de sonegar $1.700.000 através da sua empresa Brasiljet. Isso dá perto de 500 milhões de cruzeiros reais. Dá para ver também a movimentação de repórteres e cinegrafistas na entrada aí da 10ª Vara da Justiça Federal para acompanhar, tentar fazer um flash do depoimento de PC Farias. Os advogados dele chegaram agora há pouco dizendo o seguinte: PC não teve culpa. Quem respondia administrativamente pela Brasiljet era o sócio dele, Jorge Bandeira, que, como você sabe, está desaparecido. Nós voltamos com novas informações a qualquer momento. E a reportagem completa sobre esse primeiro depoimento de PC aqui na Justiça Federal você vê no Jornal Bandeirantes. Silvia. Muito bom. E assim que tiver outras informações, Valteno, vamos entrar ao vivo aqui também. Eu estava imaginando que fosse aquele recurso que a OAB está entrando aí, porque eles acreditam que o presidente Collor não tem o direito de ter mais um outro julgamento aí com o juízo do Supremo, uma vez que então a situação fica fácil. Todo político que rouba, ou tem acusação de roubar, renuncia num dia, no dia seguinte poder de novo ter avaliado a sua performance. É complicado. Então, os advogados da OAB estão querendo mudar o rumo das coisas aí, e eu pensei que fosse esse tipo de informação, porque está prometido pela Jatagem também uma decisão nessa área. Mas, enfim, tudo que vem de Brasília hoje é importante para o futuro de todos os brasileiros. A gente tem que prestar muita atenção. Eu soube, inclusive, que o PC Farias tem assistido televisão todos os dias e fica pescando as informações todas aí a respeito da CPI. Então, ele deve estar certamente assistindo o nosso programa, não sei se porque ele gosta do programa ou se ele quer saber da CPI, mas o fato é que ele também faz parte dos nossos telespectadores. Deixa os comerciais, eu vou voltar para ouvir a Norma Blum, que está dizendo que viveu uma experiência de quase morte e que se lembrou, viu coisas lá de cima e depois elas se confirmaram. Então, foi uma quase morte, quase viva ali, né? Quase morta, mas com o olhão aberto, né, Norma? A gente volta já já. Cada uma, que acabei de ouvir o Dr. Welson aqui falando que ele ontem operou um homem e mexeu no nervo da alma dele. Eu falei, mas como é que existe o nervo da alma, gente? Vocês veem com essa surpresa, a gente no meio da vida, a gente fica morrendo de medo. Onde é que passa o nervo da alma? Na verdade é nervo frênico. Frenos, do grego, quer dizer alma. Porque está associado à respiração. Ah, tá. E as tradições sempre associaram a respiração ao espírito. Em alemão, por exemplo, é Atmen. Vem do sânscrito, quer dizer alma, espírito, né? Mahatma, grande alma. Então a alma tem, o espírito tem uma ligação direta com o oxigênio, o princípio vital do ar. Os místicos chamam de Ki, não é? Essa energia, até mesmo a forma de modular a respiração te leva a esses estados alterados da consciência e permitem aqui no dia a dia a vida. O senhor, como neurologista, cirurgião, que desenvolveu essa técnica, estava contando para a gente, até conta para as pessoas rapidinho, porque é muito interessante. Ele desenvolveu uma técnica de operação do cérebro, tumor, o que mais que tira do cérebro?
formações arteriovenosas, angiomas, tumores benignos, malignos, tumores de hipófise, sem a necessidade de se abrir a cabeça, sem anestesia, sem corte, sem raspar a cabeça, sem furo e sem internação hospitalar. Mas isso é sensacional. Com... Isso é sensacional. Isso é coisa do ano 2000 já, gente. Imaginar que você pode operar a cabeça de alguém sem abrir a cabeça é maravilhoso. Chama-se radiocirurgia. E como é que... nós utilizamos um aparelho estereotáctico que é preso à cabeça e com análise de computador, nós planejamos a cirurgia no computador e depois uma máquina que gera luz de alta energia, raios gama, essa máquina roda em volta da cabeça, movimento de rotação e translação, acertando sempre no tumor, deixando nesse tumor uma dose letal de radiação, de luz, de alta energia, que mata o tumor sem afetar o cérebro em volta. É um bombardeio. É um bombardeio de luz, né? De luz de alta energia. Quer dizer que aí a pessoa, se o médico errar nas contas ali do computador, pode queimar outro pedaço da cabeça também. Nós não podemos errar. Não pode errar. Aliás, o médico que abre com a mão também não pode errar, porque se tirou um bife errado ali também dá. Mas você já pensou que avança? Nenhum pode errar. É a luz que cura. Na verdade, essa luz maravilhosa que a gente vê quando está do outro lado, né? É a grande luz cósmica. Então, agora já tem máquinas para fazer isso. Os grandes iluminados curavam pela imposição das mãos, porque eles canalizam direto essa luz, que pela medicina se pode criar com máquina. É verdade. O tratamento de dá reiki, muito bem-estar. Quando você está muito tenso, alguém põe a mão pertinho do seu rosto, dá um... Você faz assim, se você puder, você está canalizando diretamente a luz cósmica, a energia cósmica. E aliás, o que eu acho, gostaria de fazer um parêntese, que o holismo está desenvolvendo exatamente esse ponto, né? De nós unirmos a ciência exata, a ciência humana, porque é um momento de muita humildade, que o sensível deve aprender com o exato na mesma proporção que o exato com o sensível. Porque essa troca de informações e conhecimentos é o que propicia evolução. Agora, Norma, como é que você... Me conta a sua experiência de quase morte, vai? Não, a minha experiência de quase morte não tem aquele testemunhal que você... você não viu nada? Eu faço 1000 deslocamentos desde criança. No começo eu tinha muito medo, né? Porque a primeira vez que eu me lembro, assim, que eu estava flutuando no teto do quarto e vi o meu corpo ali inerte, eu não conseguia mover nenhum músculo do corpo, mas eu me sentia num outro corpo, com toda essa leveza que todo mundo descreve, né? É a cabecinha projetiva que a gente fala. Exatamente. Ela já fez curso conosco lá no Rio, já foi no Instituto de Projeciologia, né? E essa experiência, até aquilo que você deu no final que eu contar, quer dizer... Não fugir do assunto, senão a gente vai perder o programa e não vai falar dessa coisa da quase morte. Vamos, senão vai derivar com holísticas e coisas mais espirituais, não é mais o tema nosso. Tudo bem. Quer dizer, eu tive uma experiência de coma, que mais adiante, se tiver tempo, a gente conta. Isso eu gostaria de saber. Não, mas de coma você não viu nada, então, quando você foi pro coma? Eu vi no começo do coma, tá? O que mudou, quer dizer, eu vi eu saindo do corpo, eu tive uma parada renal, eu fiquei em coma 3 dias. No começo eu vi exatamente o que ela via, os médicos mexendo e tal. Depois eu não tenho a memória do que aconteceu nesses outros 3 dias de coma. Quando eu voltei à consciência, eu tinha perdido 17 anos da minha vida na memória. Tá? Isso pode ter sido de medicamento. Eu voltei como se eu tivesse 17 anos e não 34, na época. E a memória foi voltando aos pouquinhos. O que foi muito importante... Isso tem explicação? Mas isso é frequente, não é? É frequente. É frequente porque muitas vezes o paciente, quando ele acorda, ele não sabe que mês ele está, não sabe que ano ele está, não sabe que hospital, não sabe se ele está em São Paulo, se ele está na Alemanha. Eu não reconhecia as pessoas. Eu não me lembrava que eu tinha filhos e não reconhecia a pessoa que entrou no quarto. Você pode perder a memória de uma maneira tão... Poxa, mas é perder para valer. Você não reconhecer, nem saber que você tem filho, não tem nada. Uma coisa é, ai meu Deus, onde estou? Outra coisa é não entender nada. Mas eu acho que isso não foi o mais válido da experiência. O mais válido da experiência foi como a minha vida se transformou depois. Porque no momento depois que eu fui recuperando a memória aos poucos, quando eu saí do hospital já curada, e eu fui de táxi para casa, eu me lembro que a gente passou pelo aterro do Flamengo no Rio, eu comecei a perceber as cores e a vida de uma maneira que eu não tinha vivido antes. Eu achei que eu era morta até o teu coma. Após esse coma, eu vivo cada dia, como se ele tivesse princípio, meio e fim. Eu passei a valorizar a vida, os relacionamentos, e eu enxergo as cores como eu não enxergava antes. Tá? Isso separado das experiências
de corpo astral. O que eu queria só dar um relato que é interessante, porque esses relatos das pessoas que veem o túnel de luz, eles são tão frequentes, mas o que o Jung podia chamar de inconsciente coletivo, quer dizer, ou seria uma fantasia coletiva. Só que o que eu tive não está ligado à minha experiência do coma. Mas eu acho um relato interessante, eu vou tentar ser o mais sintética possível. Eu estava na minha casa com uma amiga minha, ela estava falando de uma pessoa que eu não via há muito tempo, que tinha se mudado de casa, cuja casa eu não conhecia, e o papo estava ficando um pouco enjoado, eu dei uma desligada, enquanto eu estava sentada na posição vertical na minha cama, e a pessoa numa almofada falando. E eu tive uma experiência de uns 2 ou 3 minutos em que eu estava sobrevoando no corpo astral uma piscina, eu vi uma criança sendo afogada, com a mãe dessa criança, que era uma pessoa que eu tinha muito carinho por ela, que já estava morta, afogando a filha nessa piscina, uma filha de 2 anos. Deu aquele barato, quando eu voltei para o quarto, eu falei com a minha amiga, eu falei, engraçado, eu agora parece que eu adormeci, eu tive um sonho estranho, e contei para ela. Ela falou, gente, é da casa do rapaz de quem eu estou te falando, e essa menina está hospedada lá, e a gente telefonou, a criança estava se afogando na piscina. Nossa. Silvia. No ato conseguiram tirar. Mas você não estava no coma? Não. Estava num papo, outro dia. Mas é uma experiência muito similar à experiência que se entra em coma. Mas, na verdade, a norma não está errada, porque as experiências fora do corpo, quando são espontâneas, elas têm a mesma natureza que as experiências da quase morte. As causas aqui são diferentes. As experiências da quase morte criam um trauma físico muito grande e coloca a pessoa fora do corpo. Não tem tanta diferença disso que foi um caso espontâneo. Eu só queria ouvir o Dr. West, que está querendo falar. 2 casos extremamente preciosos relatados. Primeiro pela professora Maria Estela e agora pela Norma Blum, de uma experiência próxima da morte e aqui uma experiência fora do corpo absolutamente transformadoras. Nós não temos dúvida que o cérebro participa quimicamente e bioeletricamente em todos esses processos. Okay? O cérebro não explica tudo o que acontece na mente. Talvez o cérebro, mesmo na sua condição de matéria mais privilegiada, mais sofisticada, mais perfeita do universo físico conhecido, talvez ele caia ainda pequeno frente aos fenômenos da mente. Não só claro, a gente não sabe explicar tudo o que acontece com a gente. Dizendo assim... Isso é óbvio. A ciência não explica tudo e a inteligência do homem ainda não... Se o cérebro não explica, quem é o neurocirurgião, o neurocientista para explicar nesse momento? Não sei, porque de repente vocês têm informações, por exemplo, eu já trouxe alguns neurologistas aqui que falam que isso aí não passa de um fenômeno neurológico, entendeu? Veja bem. Você toma um remédio, medicamento, você tem um barato não fala, uma alucinação, uma visão. O cérebro não explica. Muitos médicos... Não explica totalmente a complexidade, a perfeição do fenômeno consciencial, da consciência. A consciência é muito maior do que a mente, do que o próprio aparelho cerebral. Mas nós sabemos que o bem-estar que a Maria Estela sentiu é mediado por endorfinas cerebrais, 50 outros neuropeptídeos, que são substâncias que ficam ativas no momento de estresse, de uma injúria cerebral. Não pode ter sido apenas as endorfinas que ela soltou e que ela liberou, que ela teve essa sensação e acabou? Veja só. O que isso tem a ver com morte e não tem a ver com vida? É mediado pelo cérebro. O que tem a ver com a morte? Mas não é a morte, você concorda comigo, não? Mas a experiência próxima da morte é eu fico eu aqui fazendo a técnica aqui. Me deixa sozinha nesse papel. Do ponto de vista de intensivista que a gente vivencia diariamente... Como médico de UTI. Como médico de UTI, como eu conversei agora são mínimos os casos que voltam, por exemplo, de uma reanimação. Quando eles voltam às vezes muito sequelados. E ficam sequelados 4, 5, 6, 7 anos. E depois eles vêm a morrer de uma infecção pulmonar, etc. Quer dizer, essa sensação que ela relatou é uma coisa que para nós fica um pouco assim, sem explicação. Quer dizer, ao meu ponto de vista, é um ponto de vista assim, muito técnico, muito específico. É muito difícil o intensivista falar, não, na terapia intensiva a gente acha que a luz foi... Não, a gente não sabe nada. O que a gente sabe é que naquele período de reanimação e tudo isso que a gente foi falar de arritmias, isso pode ter acontecido com ela. Agora,
se é secundário ou não, as endorfinas... Não, a minha pergunta é se isso tem a ver com morte ou tem a ver com vida. Porque, de repente, você não estava quase morrendo, você estava, na verdade, era vivendo, muito intensamente. Às vezes a cabeça estava acelerada tanto que susto de quase morrer, que você estava mais vivendo do que morrendo. Naquele momento, milhões de neurônios cerebrais estavam morrendo. Como nós perdemos milhões de neurônios cerebrais todos os dias. Nós morremos um pouquinho todos os dias, nós vivemos todos os dias. Eu acho muito importante, Silvia, que nesse momento dessa aventura de viver e poder morrer por um instante e voltar, além de toda essa mudança, né, que a Norma colocou e que provavelmente os outros vão colocar, que a gente se vê situado no mundo de uma maneira diferenciada, eu nunca tinha analisado esses valores, esses princípios de vida, de luta, de garra, de energia infinita que eu tenho hoje, dificilmente eu me canso, né? Isso é uma questão. Agora, com a colocação do doutor, eu estou começando a pensar outras coisas que aconteceram com os meus neurônios. A minha leitura, né? Eu tenho a capacidade de ler 600 páginas no fim de semana e a minha memória aumentou assim com muita grandiosidade. Né? É uma coisa... Depende se você teve a sorte de perder só os neurônios inibidores. Ou você perdeu os neurônios do sono, da falta de interesse. E isso é uma questão colocada pelo grupo que trabalha comigo, né? Que ficam no processo. Quer dizer, você voltou dessa experiência muito mais vitalizada, com muito mais vontade de viver, ou vendo... Estatisticamente, isso é muito comum das pessoas passarem pelas experiências quase mortes, fazer uma espécie assim, de reciclagem da própria vida. Mudam princípios, valores, quase sempre perda total da Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar disso depois de começar, saber, enfim, conhecer mais outras histórias e ver como é que elas se relacionaram com a vida depois, né? Um minuto só. De volta hoje fazendo um programa, ouvindo depoimentos, ouvindo especialistas sobre a morte ou sobre a quase morte. Aqueles depoimentos que você ouve, a pessoa quase morreu e quando volta, fala, olha, eu vi luzes, eu vi cores, eu vi gente, eu vi isso, eu vi aquilo, eu senti vontade de morrer, me dava uma vontade de ficar lá, você não imagina. Nós temos o depoimento da Rita, ela vai falar justamente disso, ela ficou num namoro ali, com a morte, um namoro com a vontade de abandonar tudo, muito grande, e enfim, os que vão, a gente não sabe por que eles resolveram ceder. A gente só pode saber das pessoas que resolveram, enfim, ter vontade de viver mesmo, né? Nós estamos ouvindo aqui alguns especialistas, porque a dúvida que você coloca nessa hora é se tem alguma coisa a ver com morte, tudo isso tem a ver simplesmente com barato químico que você tem no corpo e que você faz parte ali das sensações, assim como tem a dor, você tem um barato. O corpo produz uma circulação sanguínea determinada, produz as tais endorfinas e você começa a ver alguma coisa, ter uma sensação. Vocês acham que é coisa do espírito, né? Eu sei que... Não necessariamente, não. Nós não somos, vamos dizer assim, radicais, não. Não, mas todo mundo que não entende muito já acha que o espírito é o espírito que está saindo e que tem que ir para o céu. A questão não é de não entender muito, não. Só para te mostrar isso aqui, tem essa revista aqui, que é de uma instituição americana internacional, que é dos maiores pesquisadores sobre isso daqui. Então, veja, muitos casos são realmente endorfinas, falta de sangue no cérebro, de oxigênio, outros não dá para ser explicado por mero barato, não. Então, aí sim é que é forçar a barra. Dizer que uma pessoa tomou uma droga e de repente viu uma criança se afogando à distância, isso não tem explicação absolutamente nenhuma. Aliás, eu nunca tomei droga na minha vida. Aliás, isso é uma evidência. Aí é uma grande coincidência. Ou uma grande coincidência, uma evidência. Aí já é um outro... Agora, eu não sei se isso aqui pode ajudar o entendimento, mas eu tenho que as 22 principais sensações que acontecem com experiência quase morte. Vou citar só algumas aqui. Que isso aqui são os resultados estatísticos disso. Normalmente, a pessoa tem dificuldade de traduzir em palavras o que aconteceu com ela. Sensação de flutuar durante o evento, sensação de viajar a alta velocidade, a sensação do túnel, uma calma muito grande, a sensação muitas vezes de ter um outro corpo,
como se fosse um corpo não físico. Às vezes depara com algo simbólico, que significa que se ela ultrapassar aquilo, ela não retorna mais. Estão todas concordando aí, as três estão concordando com tudo, que a nossa câmera não está mostrando, estão todos fazendo assim. Então isso mostra que a gente deve entender um pouco dessas coisas aqui. Então veja, a volta ao soma, ou ao corpo, muitas vezes representa uma espécie de decepção muito grande. A pessoa muitas vezes não quer saber disso. Eu já tive várias voltas com taquicardia. O coração começa a disparar, você volta muito, o encaixe é muito rápido. E uma outra coisa que talvez seja bom explorar mais são os efeitos que muitas vezes, a grande maioria das vezes, são positivos. Existem raros casos de experiência da quase morte que são negativos. As pessoas voltam traumatizadas com a experiência mais do que com o fato médico. Agora, a grande maioria lembra até com uma boa impressão da sua experiência. Aquilo engrandeceu a pessoa, deu uma visão maior de si mesma, da vida, do mundo, principalmente com a superação do medo da morte. Eu acho que acaba o medo da morte. Na hora Esse é o principal fato. Exato. A morte não é tão complicada. Ela quer saber se eu vou morrer, Na realidade, a morte é uma ilusão, né? O que é? A morte, na realidade, é uma ilusão. Depende do ponto de vista. Para mim, não acho que seja, não. Eu acho que a vida é... A vida e a morte, na realidade, é a mesma coisa. Você, quando nasce, no momento em que você nasce, você já está destinado, inevitavelmente, à morte. E na nossa sociedade não tem nenhum estudo, nenhum ensinamento que leve as pessoas a compreenderem esse estado inevitável da humanidade. Que é morrer. Que é morrer. E a gente, então, não está preparado para isso. Então, é tudo uma coisa intelectual. E a inteligência, na realidade, não explica nada. O que explica é isso. São as vivências, as pessoas sentirem mesmo as coisas, terem essa possibilidade de dizer o que estão vivenciando da morte, né? Isso é muito mais importante do que a gente intelectualizar. Em termos assim, se a morte é uma coisa que não amedronta... Amedronta muito? Não. Se a morte é uma coisa que não deveria amedrontar, por que a humanidade inteira tem tanto medo da morte, com exceção dos orientais? Sabe por quê? Os orientais se preparam para isso, né? Os orientais estudam para isso, eles trabalham a vida inteira. O yoga, por exemplo, faz uma série de técnicas que levam você a esses estados, como o doutor ali acabou de falar, né? Que existem estados mentais, estados de consciência, que são parecidos com esses estados pós-morte, que são causados por técnicas respiratórias, exercícios de pranayama, exercícios físicos, que levam a pessoa a ter essa condição de perceber esse estado. Eu tenho um pensamento, Ciro, que eu acho muito interessante, porque quando eu tinha perdido o medo da morte, que normalmente todo mundo já nasce com ele, principalmente aqui no mundo ocidental, eu li um pensamento de um yogi, que perguntaram para ele, um mestre iluminado, você tem medo de morrer? Ele falou, não mais do que eu tive para nascer. Então, a partir dali também, se você tem a consciência de que o nascer e o morrer são apenas estágios, por que se tem medo do nascimento e se tem o trauma do nascimento, como tem o trauma da morte? Porque você muda de estado. Quer dizer, você muda de dimensão. Só o perder o sentido da gravidade, né, da sensação dentro do corpo, ou você ter que voltar, e às vezes é desagradável que voltar para dentro do corpo, é muito diferente o estado. Isso causa uma certa, eu não diria nem medo, causa uma angústia de uma mudança de estado, é só isso. Isso aconteceu com você, Rita? O meu caso é um pouco diferente, né? Porque eu não fui para UTI, eu não tive nenhum acidente, não foi um caso de cirurgia. Eu, em 87, tive um ano assim de terríveis decepções em todas as áreas da vida. Então, emocionalmente, eu já vinha muito abalada. De um ano muito difícil, tristeza, depressão, trabalhando demais, me dedicando demais. E aí veio o cume daquilo que eu considero o máximo do que eu poderia suportar de sofrimento. Foi perder meu pai num acidente violento e viver um filme de terror ali, porque eu tive que socorrer papai, eu tive que fazer tudo, enfim. Depois, isso aconteceu dia 12 de dezembro de 87. Imediatamente eu comecei a entrar numa depressão ainda maior, e me aguentei trabalhando, indo para o escritório e tal, aos trancos e barrancos até dia 4 de janeiro. E eu me lembro que a última coisa que eu disse aqui, dilacerou, eu não aguento mais. E desliguei em cima da mesa do escritório e só fui acordar 48 dias depois. Teve um treco? Eu tive um treco. Parece que desistiu de viver. Eu desisti de viver, eu queria morrer, porque não tinha mais nada aqui que me desse um mínimo de prazer.
Era só tristeza, mágoa, sofrimento, dor. Chega, chega. Com a morte do papai, eu tive uma trombose de perna. Aí veio embolia cerebral, embolia pulmonar, paralisia de rim. E aí entreguei, seja o que Deus quiser. Ficou 48 dias em não coma? queria mais viver. Tá? Mas você teve uma lesão orgânica, quer dizer, você teve uma trombose... Mas eu fui tratada em casa. O meu médico espiritualista, eu disse, não me tire daqui, eu não quero ficar longe dos meus filhos e eu não quero viver. Então, hoje, mas é uma depois que eu responsabilidade voltei... desse médico, você me desculpa também. Você vê como é que são as coisas? Não, veja, Silvia. Quer dizer, de repente você estava depressiva, deprimida, quer dizer, uma pessoa deprimida quer morrer com muita frequência, né? Depois ela se arrepende de ter querido morrer, porque ela estava mal. Então, eu não acuso nem defendo, só que eu acho que ele foi controlando, e óbvio que se chegasse num ponto crítico, ele iria mas mais crítico do que se apagar em cima da mesa? Não, mas veja, eu tinha flash de consciência. De vez em quando eu quero laranjada, me alimentava muito com sal, água e fruta. Eu pedia maçã, pedia laranja, de repente a dor, o sofrimento vinha tudo no consciente novamente e sumia. Gente, que nada. Mas você estava consciente e, quer dizer, você consciente comia, deglutia, conversava. De repente, aí você doutora, a sensação era do medo, o pavor de voltar, de ver todo aquele drama, toda aquela angústia, isso dentro da minha casa. Você estava muito deprimida, né? Você estava vivendo um estado de depressão profunda. Então eu acho que ela não queria morrer, ela queria apenas fugir dos problemas, Eu acho que ela não queria, na verdade, morrer. Ela queria apenas que seus problemas fossem sanados, né? Veja bem. Porque senão, como se explica, ela comer, beber, se manter viva. Mas no o problema primeiro momento, câncer, eu concordo com você. Ela queria fugir dos problemas, não da própria vida. Certo, não. Num primeiro momento... Não era fugir da vida, deixar Deixa ela falar, por favor. Num primeiro momento, eu concordo com você. É uma fuga, sem dúvida. Mas só que não é fuga, porque... a dor é muito grande, você não suporta. Hoje eu classifico que há momentos que você tem uma dor emocional tão forte que se alguém te der um tiro é um favor que está te fazendo, tá? Então, eu concordo com você que é uma espécie de fuga. Só que quando eu desliguei para valer, que eu entreguei, veio o tal do túnel, que hoje... Desculpa, essa entrega foi consciente? Foi consciente. Eu não quero mais saber de nada aqui. E você tem filhos, né? Você tinha um menino de 11 e outro de 7. Isso. Nem os filhos era uma coisa que você estava ligada na época, não dava nada pra... Naquele momento doía demais, eu queria... tá? E apareceu o tal do túnel, que eu descrevia e descrevo ainda. Quem assistiu 2001, Odisseia no Espaço... aquela nave, porque é numa velocidade tão grande que você passa por aquilo e é um colorido muito louco. Eu não sei se vocês se lembram do filme, que ele entra jovem na nave e sai velhinho lá no fundo. E lá no fundo do túnel você vê uma luz diferente daquele colorido. E no momento em que eu passei pelo túnel, então eu cheguei numa dimensão ou num plano astral flutuando no cosmos, e onde eu não via, não existe físico, eram energias, como focos de lanterna, quando você acende aquele foco cilíndrico, em cores, nas cores do arco-íris, só que bem pastel, o lilás, o rosa, o azul, a comunicação, é óbvio que isso aqui não existe, é telepático, e bate de cérebro para cérebro. Então hoje, eu imagino que lindo seria se eu pudesse olhar para a Silvia, viajar no pensamento dela, ela viaja no meu, não existe distorção, não existe mal entendimento, não existe uma interferência. Eu posso dizer, poxa, gostei da sua roupa, e você interpretar que eu estou invejando a sua roupa, e realmente eu estou gostando. Então, se há a telepatia, isso não acontece. Isso ficou uma coisa ideal, então, para você, né? Era uma sensação de prazer. É fantástico, porque como é que você resolveu? Eu chamo isso de energia, essas luzes. A primeira sensação que eu tive é: seja bem-vinda. As nossas carências aqui são totalmente supridas. Existe respeito, existe carinho, existe... né? É um envolvimento, é uma sensação de que você chegou em casa. A elevação é muito maior, né? Era
tudo o que eu precisava no momento. E se for fuga, como você colocou, então... Você fugiu para o lugar certo. Eu fugi para o lugar certo. Porque essas energias que te cercam, elas vêm te dar todo o embasamento para que você volte e seja feliz aqui. E daí você voltou por quê? Você decidiu voltar também? Meu filho que está aqui presente foi quem me chamou do coma. Ele tinha 5 anos de idade. A cara dele. Pega o microfone aí, deixa eu ver o bonitinho aí. O que você foi chamar sua mãe? Você viu que sua mãe estava mal ali? O que você foi falar para ela? No microfone, como eu ensinei, bem próximo. Falei que precisava dela e confiava nela também. Porque você achou que ela estava morrendo mesmo? É? Você ficou apavorado, né? Não queria que ela morresse. E ela já estava doente há muito tempo na cama? Já. E antes você já tinha ido conversar com ela? Você, né, pediu para ela, tudo? Só que eu digo que num estado de coma, isso eu adoraria, sabe? Que um dia os médicos tivessem esse tipo de respeito. O carinho num estado de coma é fundamental. Eu acho perfeito, mas eu acho muito perigoso para onde nós estamos levando essa discussão. Muito perigoso. Por quê? Porque exatamente nessa hora, muitas pessoas depressivas, pessoas que estão com emocional muito descontrolado, e essas pessoas ouvindo esses testemunhos podem tentar entrar em coma envolvidos com drogas, intoxicação, etc. Muito perigoso. Normalmente quem entra em coma normalmente não volta. Exato, não é foi um pane nervoso. Isso é uma pane, uma falência do sistema nervoso, do corpo, num estado de extremo estresse. Exatamente. Em inglês diz a nervous breakdown. É uma pane. Então eu só gostaria de terminar para tirar esse fantasma, né? Eu penso que é perigoso. Depois, os mecanismos fisiológicos do corpo, do cérebro e da mente entram para recompor, para trazer as energias de volta para um estado de homeostase, de equilíbrio. Esses são mecanismos conhecidos. Agora, o cérebro não só modula, interfere com a experiência, mas como cria a experiência. E cria todas as noites quando a gente dorme. Cria sempre que estamos em situação. Bom, mas só para concluir o seu caso, então, porque não é para idealizar também que, sabe, é o Éden. Não é nada disso, não é o Éden. Ao contrário, eu fui para o lugar certo, me senti em casa, porque essas energias nos colocam em condições de voltar e encarar os problemas, ver que nada disso era tão importante assim e que a vida é mais importante que tudo. Então eu percebi que meu filho serviu de instrumento para eu falar, peraí, gente, a vida é linda, o mundo está lá me aguardando e eu estou sendo muito covarde, muito egoísta. Dá licença, mas tem muita gente que precisa de mim e eu vou voltar e sinto uma paz interior profunda hoje. E não é só para o seu filho que certamente você voltou, você também, né? Porque está aí bonitona, cheia de vida. Por mim mesmo. E hoje está bem. Muito, muito. Nós temos que... Desculpe, mas não foram apenas os remédios que fizeram ela voltar. É o estado de consciência dela que continuou, mesmo depois daquela pseudo-passagem, né? Em que ela continuou consciente, a consciência continua existindo e ela desejou voltar mesmo e voltou. Não foram apenas os remédios. Você continuou tendo depois disso crises depressivas ou não, nunca mais? É isso que você observa como padrão nessas experiências. Essa melhoria da condição pessoal da pessoa, de autoestima e tudo mais. Estatisticamente, não vamos tomar isso 100%, mas a maioria manifesta esse tipo de coisa. O percentual maior é esse. Quem quase morre passa a acreditar mais na vida depois. E valorizá-la até muito mais. E valorizá-la, assim, de uma forma muito... É plenitude. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, como é que é? Já que é tão bom assim, a gente tem tantas vantagens e benefícios, vou ter que passar por uma quase morte para poder desfrutar de tudo isso? Não, de jeito nenhum. De forma nenhuma. Eu acho que... Só um minutinho, Norma, que eu fui burra demais, sabia? Eu tive que passar por uma experiência tão triste, tão drástica, para ver o que, graças a Deus, a grande maioria das pessoas veem naturalmente. Eu acho que hoje, cada vez mais, está ao nosso alcance encontrar essa plenitude que as pessoas que relatam essas experiências de quase morte ou de deslocamento do corpo ou só de projeção da consciência, a gente pode, no nosso dia a dia, manter esse eixo
manter essa plenitude. Cada vez mais nós temos técnicas que conduzem a isso, cursos que a gente pode fazer através da meditação, não é? E ninguém precisa se drogar para isso. Só vou dizer uma coisa, eu acho que, não vou falar agora, vou falar depois. A gente vai para os comerciais e volta já que eu estou super estourada no tempo aqui. A gente volta no minuto só. Estamos de volta e antes de retomarmos aqui o nosso programa, nós temos um caso aqui que você vai conhecer já do Jabas, que ele literalmente quase que foi enterrado vivo. E é verdade, quase foi enterrado vivo mesmo. Estava assim, achando que ele estava, não estava, quase estava assim, para ser enterrado e não foi. A história dele é incrível. Mas antes de ir para a história dele, vamos tomar um gole d'água? Chegou a hora de beber um pouco d'água, e quando eu falo de água, eu me lembro imediatamente do Purificador Europa, que tem aí no seu vídeo 2 telefones. Você sabe que o corpo humano é feito de 70% de água, então se você quiser viver bastante, você tem que tomar bastante água. Quiser ter a pele bonita, tem que tomar água. Quiser ter olhos brilhantes, tem que tomar água. Quiser ter um hálito gostoso, tem que tomar água. Quiser fazer um xixi bem clarinho para sentir água. Não tem jeito, tem que tomar água. E já que vai tomar água, tem que tomar água boa. Para que tomar água com gosto de cloro? Eu odeio água que tem gosto de cloro. Odeio. Para mim, a coisa que me deixa irritada é isso. Então, o Purificador Europa dá uma água 100% pura e com gostinho muito do gostoso. Bom, agora nós vamos chamar, então, o Paulo Cardoso. Paulo, vamos lá. Bem, Silvia, vamos aproveitar que tem bastante gente aqui. Vamos perguntar para esse povo aqui. Vem cá. Você acredita em vida após a morte? Não? Eu? Não. Você acredita que não tem vida nenhuma depois que morre? Depois da morte... Morreu. Morreu, acabou. E o senhor acredita em vida após a morte? Acredito. Acredito em Deus. Você acredita que exista o que depois que uma pessoa morre? Acredito que existe o mundo espiritual, né? Que Deus pode resgatar a pessoa, dependendo dela ter aceito Jesus aqui, ela pode ser resgatada e quando morrer, aí no juízo final, volta tudo com Deus eternamente. Você acredita em vida após a morte? Não? Eu acredito. O que você acredita? O que você imagina? Eu acredito porque Jesus Cristo derramou sangue no madeiro da cruz para salvar a todos quantos creem nele. Depois morreu, tem que prestar conta com Deus no fim. Não tem vida, na sua opinião. A senhora acredita em vida após a morte ou não? Eu acredito. Você acredita em pessoas que tenham tido um infarto, quase morreram, foram lá, viram uma vida do outro lado e voltaram para cá contando como é que foi? Não? Você acredita nisso? Acredito. A senhora imagina? Eu imagino que eles passam por um sono, assim, meio... uma coisa que só eles mesmos podem explicar. Então, a partir do momento que eles passaram por aquilo, né? Só eles podem explicar. Então... Você imagina esse outro mundo do outro lado, não? Como é que seja a outra vida do outro lado? Não. Não teria ideia, né? Nem ideia. Tenho até medo de pensar. Muita gente realmente tem, como ela, muito medo de pensar. Até arrepia. Eu volto com você, Silvia. Arrepia mesmo, né? Arrepia mesmo aqui. Os dois arrepiados aqui. Volto com você, Silvia. Porque precisa de muito preparo para esse negócio de morte para ficar afim de morrer, né? Eu também não quero saber de morrer, por enquanto, pelo menos, como disse o Ulisses uma vez, né? Se algum dia me virem passando, né, o meu cortejo, pode saber, aí vai o homem feliz, né? Ele não queria morrer, eu também não quero. Por enquanto, né? Depois eu sei, todo mundo morre, vejo aquela conversa, eu sei, toda a gente nasce e morre, tá bacana, mas eu acho que tem a vida para viver aí, eu tenho tanta forma de viver. Deixa eu ver a história do Jabas. O Jabas, gente, foi dado como morto. Viu coisas do outro lado e voltou à vida. Quando ele voltou à vida, ele já estava no necrotério para fazer autópsia e ser enterrado. Vocês acreditam numa coisa dessa? E o Jabas, hoje, ele é um deficiente visual, ele não enxerga, ficou cego, justamente por causa do motivo que fez ele morrer, justamente. Jabas, você, o que aconteceu e o que você viu? Ô Silvia, eu, no meu tempo passado, eu fui uma pessoa, só uma passadinha na minha infância, só para vocês sentirem o teor da coisa. Eu sou uma pessoa que eu nasci rejeitada no ventre da minha mãe. Com 8 anos e meio de idade, meu pai me tocou de casa. E eu
vim parar aqui na cidade, em Agabaú, ali na Praça dos Gatos, e ajuntei aquele grupo de crianças suja, com fome, rejeitada por tudo e por todos. E com o tempo me levaram para a favela, e na favela ali alguns personagens pegando aquele vício e ensinando a fumar maconha, cigarro e tá. Com 13 anos de idade já estava comandando uma quadrilha de delinquente juvenil. E com 18 anos de idade, no fim de 71, eu fui para a casa de detenção no Pavilhão 9. Minha cadeia atingiu 180 anos, tempo do Coronel Guedes. Saí liberto das cortinas de ferro, que caiu para 17 anos, já estava 10 anos lá dentro. Muitos ouviram falar daquele assaltante de banco, o Xepa, aqui de São Paulo, morreu em 81. Nós éramos parceiros desde molequinho, nós vivíamos fuçando os lixos das pizzarias para achar pedaço de pizza para a gente comer, pedaço de carne nos tambores de lixo do restaurante. Era essa nossa vidinha de menininho largada aí pela cidade de São Paulo. E quando eu saí em 81, eu cheguei em casa com muito custo, com muita dificuldade, 10 anos ausente, um bairro em desenvolvimento. Quer dizer, 10 anos preso, né? Isso. Você cumpriu uma pena de 10 anos. Isso, saí com 7 de livramento condicional. E eu tinha deixado os irmãozinhos pequenininhos, quando eu voltei já estavam tudo muito forte, grande, né? E aí eles perguntaram para mim, pô, onde você estava, rapaz? Um falava que você morreu, outro falava que você te viu e tal. Falei, não, eu estava na casa de detenção, Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, Pavilhão 9, Carandiru, chefe de disciplina lá era Carabina, e o diretor era o Coronel Guedes. Sim, mas mas por que não avisou e tal? A família toda estava crente. Falei, olha, eu tinha que sofrer sozinho. Se eu mandasse uma carta para vocês não mandaram fazer nada. Num curto espaço de tempo, eles pregaram a palavra de Deus para mim, o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Falei, esse negócio de Bíblia aí do meu lado. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda. Entrou no meu coração, mas eu não tive força de largar aquela vida. Num curto espaço de tempo, logo em 82, nós consideramos e louvamos o trabalho profissional dos médicos psíquicos, também o trabalho dos profissionais jurídicos e policiais. Mas para haver regeneração de vida, somente pelo trabalho maravilhoso do Espírito Santo, em nome de Jesus tentar. Cristo. Desculpa, já para te interromper, eu não tenho muito tempo. Infelizmente, eu não tenho tempo, não sou dona do tempo aqui, então eu preciso obedecer as regras aqui. Então, eu aluguei uma casa. E aí você continuou, voltou para a vida de tráfico, voltou a traficar. Isso. E aí? E eu aluguei uma casa, metade de casa, metade de barraco, ali perto de São Mateus. E numa quarta-feira, ia só ficar umas 2 semanas, na quarta-feira, na primeira semana, drogamos com excesso umas garotas, muito orgia e tal, enfim. 7 horas da madrugada foram embora. Por volta das 6 horas da manhã da quinta-feira, os 3 morreram. Em 82 sabe que a polícia em São Paulo matava primeiro, depois perguntava o nome. Quando eu acordei, o soldado estava com a bota aqui no meu pescoço, o revólver aqui, levanta. A hora que eu abri os olhos em volta da cama, estava cheio de policiais assim, com os revólveres assim, ó. Se disparar, não tenho culpa, hein? Aí me colocaram na parede. Aí o tenente daquela operação policial tocou no soldado e falou, lembra aquele pegando e assaltando de bando cheio, se nós pegássemos por aqui nós ia matar? Sim, tenente, está na sua frente, mata. Eles atiram bem, eles não erram não. Acionou assim na minha testa, uma distância de 5 passos. A hora que ele acionou o gatilho, a mão dele deu um leve toque. Não pegou aqui, pegou aqui dentro. Temos profissionais da medicina aqui que sabem que uma bala 38 ela sairia aqui atrás. Não tem mais, ó, o globinho. Não precisa mostrar. Fica impressionante. Aí tomei um outro tiro de raspão aqui, outro aqui, encostado à minha artéria, outro aqui. Tem um aqui, para quem conhece bala Dundum, é uma bala que explode 2 vezes. Para quem conhece é terrível. Outro aqui, 2 aqui no peito. Você então na casa e atirou a queima-roupa em você. Isso. E aí você caiu duro ali e levaram para o necrotério. Na hora meu espírito saiu fora. Nessa hora na hora que eu peguei na hora do experimento. Aí eu vi nessa hora você sentiu o quê? Nessa hora eu me vi no ar, aí eu vi uma mão preta, peluda, com umas unhas enormes. Pegou na altura do meu calcanhar e foi descendo comigo lá para baixo. Gente, olha que culpa que você tava, era o diabo. Aí eu peguei aquele cheiro de enxofre, fumaça, barulho de corrente, milhares e milhares de almas gritando, berrando, se descabelando.
Isso aí é representação do inferno de qualquer livro que quiser assustar a criancinha. É Dante Alighieri. Qualquer livro que quiser assustar a criancinha, o inferno está cheio. Não estou dizendo que você não tenha visto isso, mas estou dizendo que a sua cabeça pode ter criado ali a história bem estereotipada mesmo, né? Cheio de enxofre, um homem, um diabo puxando uma coisa, um monte de gente ali berrando, me salva, me salva. Um grupo enorme fazia assim. Muitos que estão lá riam, meus queridos. A Bíblia diz assim no Salmo 9, verso 17. Os pecadores serão lançados no inferno e toda a gente que se esquece de Deus. Quando chamas de fogo do inferno pegaram meus pés... Nós não vamos poder fazer pregação aqui agora, eu sinto muito. Eu sinto muito realmente um programa de religião, você sabe que pode falar tudo aqui, mas nós não temos tempo. Só concluir aqui. Quando chamas de fogo do inferno pegaram a sola dos meus pés, não tenho palavras para descrever-lhes o sofrimento que paira no inferno. Bom, e você então teve essa sensação toda, e daí, quando acordou, eu vou terminar de contar, porque infelizmente eu o tempo vi está uma pequeno. mão branquinha, desse tamanho, você estava sendo lavado daqui para cá. Veio lentamente, me segurou com muita força, levou para cima e colocou o espírito dentro da carcaça novamente. No necrotério ficaram tudo apavorados. Por quê? Voltou a viver? O que foi? A minha família estava orando, os pastores estavam orando, a igreja estava orando. E você estava eu, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Quer dizer, quase que você estava sendo lavado ali para ser colocado no caixão e estava vivo. Eu estava sendo o terceiro, os outros dois já tinham colocado, né? Quando foram pegar o meu corpo, para aqui, já pensou, às gente? vezes estavam só manchados de vermelho. Ele não estava morto. Isso aí eu tenho medo. Já pensou ser enterrado vivo assim, sem querer? Aí, realmente. Vamos fazer o seguinte. Para não ter dúvida, o 41º distrito é fácil de localizar, onde foi lavrado o inquérito, tá? Vila Rica, Avenida Inconfidência Mineira, perto da Vila Nova York e tal. O fórum onde eu fui ouvido em juízo... Só para dizer a vocês, hoje o Jabas virou pregador da Assembleia de Deus, se redimiu da vida toda do crime, hoje está sendo pregador, não é? Sou pregador. Então, e mudou a vida dele completamente, o que reforça a tese das pessoas que viveram alguma experiência próxima da morte, ou uma experiência realmente de ver que ou vira a vida, o jogo da vida, ou acaba a vida engolindo a gente, acabam dando um rolê, como foi o caso de vocês todos e do Jabas também. Nós vamos começar, porque eu estou aqui com a corda no pescoço, voltamos já. Qual que é, Jabas? O fórum do Tatuapé, para quem quiser levantar. Mas ninguém precisa levantar, essa palavra aqui, essa presença aqui basta. A gente volta já. Socorro. 1 minuto só, não precisa mais. Em termos cerebrais, você que é neurocirurgião entende da cabeça, tá certo? Sobra alguma coisa? Muda alguma coisa na vida de alguém que quase morreu? Claro. Neurologicamente falando. Porque psicologicamente nós vimos que todo mundo volta com gasto total, louco para viver. Né? O cérebro é que modula a experiência e que cria a experiência também. A pessoa que passa por uma experiência desse tipo, próxima da morte, que se vê fora do seu próprio corpo, claro que vai ter que repensar um monte de coisa. E a partir daquele momento, muitas vezes, começa a fase mais produtiva, mais importante da vida dessa pessoa. O caso do Carl Gustav Jung foi exatamente esse. A fase mais importante da vida dele foi depois de 60 anos, depois dessa experiência, depois do infarto do coração. Quase morrer, como se a gente fosse levar uma chacoalhada. A partir daquele momento só existe lugar, como a gente fala, né? A segunda chance. A partir daquele momento só existe lugar para as coisas mais importantes, para a verdade, em outras palavras. Quer dizer, você disse que o ouro, a prata, estaria do outro lado. Não, a platina, que é mais valiosa, está dentro da gente. E a partir desse momento, essa platina é lustrada, que é a vida, que é a experiência de se preparar para morrer dignamente. Agora, dignamente, você falou bem também, porque o que tem de morte indigna, né? Morte violenta. Agora, a nossa ciência tem, por enquanto, estudado até o cérebro, né? E o que a gente pode fazer para estudar isso que sai do cérebro, que está lá de fora, que é a consciência? É justamente aí que a gente está tentando estudar na conscienciologia, na projeciologia. Nós tenhamos alguns séculos de estudo do cérebro.
para então podermos entrar no estudo científico da mente, do espírito, de forma digna, da forma com que a mente, o espírito devam ser tratados. Para nós, isso pode ser feito hoje. Até pelo seguinte, uma pergunta que foi feita. Uma pessoa não precisa passar por uma experiência traumática, como uma experiência quase morte, para vivenciar muito das coisas que tem sido dito aqui. Eu tenho, por exemplo, minhas experiências fora do corpo, espontaneamente, como o caso da Norma e até da Silvia, desde criança. Não, e tenho mais ou menos até... Eu não contei aqui no ar, você fala assim, fica parecendo que eu mas o problema... Mas vamos ver a sua experiência. Deixa eu explicar, então já que... Eu assumo tudo. Todo mundo... Olha, essa imagem aí... Esse é um vídeo que nós produzimos no Instituto. Vocês não me avisam nada, o pessoal... Então, nós produzimos esse vídeo no Instituto para ser didático, para mostrar para as pessoas como é que acontece uma experiência, seja a experiência da quase morte. Ou, nesse caso, uma experiência... modelo, né? Isso. Tudo isso foi produzido, computação gráfica e tal, não é? Mas o que acontece? Uma pessoa, normalmente, quando dorme ou quando tem experiências espontâneas, ou às vezes até executando uma técnica, falar aqui dos exercícios respiratórios, pranayamas e outras formas mais, tem uns 2 minutos a partir desse ponto, mais ou menos. É coisa muito rápida. Rápido para quem? Aí, pelo menos para nós aqui, né? Para você. Então, isso mostra que a pessoa saindo do corpo, a consciência, é isso que nós estamos tentando estudar, e o corpo fica fora. Quer dizer, o corpo fica para trás inerte. É ali que a pessoa poderia estar, no caso da experiência da quase morte. Os médicos continuam atuando naquele corpo que ficou para trás. Sensação aí. Sensação de voo, de volitação, translocação, que é muito comum nas experiências. Aqui passa um trecho. Depois a pessoa muitas vezes vê até sua própria casa de cima, o ambiente, volta. E ele vai passar aí, nessa simulação que nós fizemos, pela visão do próprio corpo deitado. E isso é uma das coisas mais marcantes que leva a pessoa àquelas reformulações todas que a gente estava dizendo. A visão do corpo vai mostrar que ela não é... Esses sintomas aí, esses baratos aí, é só quem está morrendo? Não, é isso que eu estou mostrando. Não só quem está morrendo. Então não tem nada que ver com morte. Tem sim, porque a pessoa quando passa por isso, são os mesmos estados. As causas aqui são diferentes. É a mesma sensação. É o mesmo fenômeno causado por... a sua tese é de que a pessoa que está morrendo tem esse tipo de fenômeno. Exato. Aqui, vamos supor, muita gente, quando volta para o corpo, com a reanimação dos médicos, tem essa visão aqui que muita gente relatou aqui. Tem a visão do próprio corpo deitado. E muitas vezes tem essa sensação muito nítida de estar voltando para dentro do corpo. Aí foi o caso da Rita, que ela de repente sentiu um solavanco, não é? É um choque. E de repente a pessoa ficou lúcida de volta dentro do corpo. Bom, para vocês então que estudam a projeciologia, quer dizer, isso aí é um fenômeno do cérebro que existe e que todo mundo poderia desenvolver, é isso? Todo mundo já passa por isso toda noite. É do cérebro junto com nós como consciência, que nós não somos o cérebro, estamos dentro do cérebro. Agora veja, nível de consciência. Isso, e veja só, isso não tem nada a ver com religiosidade, isso não tem nada a ver com misticismo. Tem a ver isso com simplesmente, o estudo científico diz que nós somos consciência. Se uma pessoa vivencia, como o aluno estava falando, nós vivenciamos isso, vemos que a consciência está se manifestando fora do corpo. Por que isso não foi estudado até agora? Por quê? Vamos ver a ciência aqui, doutor Antônio. Falta instrumentação, falta metodologia. Silvia, eu realmente não tenho embasamento científico para responder essa pergunta, porque assim, é como ele falou, dessa visão, desse mundo todo aí fora, quer dizer, para mim, para o grupo que faz terapia intensiva diariamente, etc., eu não tenho dados assim, científicos para responder essa pergunta. E o doutor Léo, a ciência não tem ainda os instrumentos para tratar com dignidade essa fenomenologia. Por enquanto é para a ciência. Eu, pessoalmente, respeito muito. São fenômenos parapsicologia, vamos dizer, faz parte da parapsicologia. Para nós isso não é nem porque mostra que além. Para nós isso é uma experiência que acontece com todo mundo toda noite. Paralelo ao curso da ciência, que estuda fenômenos. Mas à noite a gente sonha, a gente não tem esse barato aí. Não, muitas vezes nós não sonhamos, não. O sonho é um processo mais da fantasia nossa. Quando a pessoa tem uma vivência dessa, nova, deve ter muitos relatos também. Eu, quando criança sabia, isso aqui é diferente do sonho. É como eu estar acordado, eu sei quem sou, o que penso, o que quero fazer, agora eu quero voltar para o corpo, eu voltava. E você não pode sonhar que está tendo essas viagens? Não, pode. É muito diferente a sensação, é muito evidente. Para quem passa por ela, é muito diferente. Eu tive uma experiência interessantíssima, porque eu estava com muita saudade de uma pessoa, e eu estava num estado de meditação, só de relaxamento, e nem estava pensando nessa pessoa que está nos Estados Unidos. E de repente eu me vi sobrevoando um mapa com muito mais velocidade do que o corpo astral, eu projetei apenas o terceiro olho, e o mapa foi tomando relevo, eu percebi que eu estava na cidade da pessoa, voando, e quase entrei na casa da pessoa, eu tive que me dar um tranco e voltar, porque eu acho que tem uma questão muito forte nisso,
que é a ética, e se eu estivesse sonhando, eu não estava com tanta preocupação com a ética. Você não pode invadir a casa de alguém na sua projeção de consciência ou do corpo astral sem pedir licença. Mas aí é complicado, né? Já que o fenômeno é paranormal ou daí você vai ficar tendo ética também. Normal. Agora, deixa eu só te interromper, porque tem uma pessoa que não falou aqui, e eu acho que ela pode, se não o programa acaba, ela não vai falar também. E o Sérgio entende dessas coisas. Você também dá uma zoada, Sérgio? Não. O seu problema qual foi? Bom, o problema você não queria mais voltar quando você estava morrendo também, né? Mas foi explicar um pouco. Em 15 de 80, sofri um gravíssimo acidente de carro como passageiro e fui jogado para fora e fiquei 15 dias em coma vegetativo, 10 na sêmia, todo mês e meio no hospital. Quanto? Um mês e meio no hospital. Mas 15 dias em coma vegetativo só viu pelo aparelho. E quando eu estava no final da intensiva, meu espírito se destacou, eu desencarnei. E eu não queria voltar, tá? Porque, sabe, por vários itens eu não queria voltar. Mas, junto de vários espíritos, a minha corrente era muito grande aqui embaixo, né? Meus pais, em especial, disseram que eu tinha muitas provações a passar aqui na Terra. Quem falou? Os espíritos, nossos amigos lá de cima. Aí eu voltei, reencarnei. Mas tudo isso você está interpretando, não é o que você sentiu na hora. Isso aí já é uma interpretação, vamos dizer, que você está dando para o que você passou, né? Uma interpretação espírita. Não, então não foi percepção, mas foi realmente o que foi. Na hora você sentiu o quê? Que seu corpo saiu, aquela coisa toda? Sim, tipo, minha memória foi pouquíssimo, só com flash disso. Mas espíritos, amigos nossos, espíritas, né? Que eram viventes. Então é uma explicação espírita pro... Não, isso um pouco assim, mas diz que realmente eu tinha mais provações a contar, tinha que passar aqui na Terra e reencarnei, tá? E vim pra cá e depois a recuperação e todas aquelas... Mas o que você realmente vivenciou, seu? O que você notou? Você notou a saída do corpo, viu o corpo de fora, alguma coisa assim? Eventualmente, mais tarde foram pros flashes e isso foi um pouco assim, bem passageiro, certo? E não queria voltar, mas realmente depois aí voltei, reencarnei. Teve essa porque o cordão umbilical não foi cortado, né? E vim pra cá e tentei sofrer bastante aqui na Terra ainda, que de passar por várias provações. Mas que por sofrer? Vai viver a vida, porque você teve a bênção de ter encontrado médicos bons que te cuidaram, te ajudaram a estar aqui, agora você vai vir ficar aqui pra sofrer? Não, claro. Eu queria fazer bem rapidinho, essa visão da religião é que é complicada, né? Porque a religião te está aqui ou pra você sofrer, pagar a pena, pagar o pecado, sabe? Isso está errado, não é assim. A vida não é. Gente, a vida não é essa, parece que é cidade média isso. Consciência, com que eu depois voltei, você valoriza muito mais a vida, a si próprio você passa a se conhecer muito mais e principalmente as pessoas que estão em sua volta. Isso que é muito bom. Porque você tem uma visão, uma consciência total dessa linha, que é uma coisa grande, coisa bonita pelos relatos que tivemos aqui. Como é que você explica isso como terapeuta? Bom, Não, dele, de um modo geral, essa coisa de todo mundo falar, quer dizer, na verdade, por que todo mundo valoriza tanto? Porque tem medo de morrer? Porque percebeu que a vida é frágil, porque teve uma consciência que aprendeu que a vida tem um fim? Houve uma pesquisa feita na Universidade, na USP, na Universidade de São Paulo, muito incrível a respeito do medo, né? Foram feitas 200 e tantas perguntas a mais de 300 estudantes primeiranistas na Universidade de São Paulo sobre o que eles sentiam a respeito da possível morte. Então foram relatados um monte de medos, né? Não apenas o medo da morte, mas o medo de morrer cedo, o medo de morrer de um jeito ou de outro, mas todas as pessoas relatam um monte de medos que eles têm. Agora você imagina uma pessoa encontrando a realidade vivencial, não intelectiva, vivencial. Ela viveu aquele estado de morte e viu que não era nada daquilo que ele tinha tanto medo. Então ele começa a perder esse medo, valorizar mais a vida e atuar na vida de uma forma muito mais ativa. É inconsciência com relação à vida. Não é que ele viu que a morte não era tão sofrida assim. É que ele está inconsciente. De repente, tudo faz tudo. Mas você acha que elas estavam inconscientes? Eu acho que é o processo de inconsciência. Tanto faz tudo. De repente é tão gostosa aquela sensação que você está inebriado. Você está numa viagem. Talvez estivesse perdendo a consciência, mas não perdeu a consciência. Tanto é que não perdeu a consciência. Porque as pessoas que vivenciam isso se dão com certeza absoluta que elas estavam em plena consciência. Não tinha nada que não perde nada. Mas é um processo inconsciente, não é que está na inconsciência. Não, você está num processo inconsciente de delírio e de prazer. Involuntário, não é inconsciente, alterado, não é voluntário. Alterado da consciência. É um processo alterado, tá certo. É um estado alterado. Estado alterado de consciência, que faz você perder o juízo de valor que você tem normalmente. Então, de repente, tudo faz. Não é assim. Não é. Os valores de juízo, desculpe, são valores materiais. Na hora que você faz a passagem, esses valores materiais saem fora, né? Então, outros valores que a gente não conhece. Que são do prazer.
O do não medo, o do não medo, é o do barato, é o do né? Então, o que eu queria deixar assim, mais ou menos claro para nós que fazemos terapia intensiva é que muitas vezes você vai avaliar o paciente em coma na UTI e esse coma o que significa? É sinônimo de perda da consciência. Então você, para fazer um exame físico no paciente em coma, você usa muitas vezes uma escala de Glasgow, que é baseada em vários dados clínicos de resposta do próprio paciente. Então o médico, ele tem julgamento e fala, olha, esse paciente está em coma, porque ele não está consciente. Quando o paciente acorda do estado de coma, que ele superficializa, que ele abre os olhos, ele está consciente e orientado porque ele conversa com você. E muitas vezes você pergunta, você o que sentiu? Eu dormi, eu acordei. Só isso. Só isso. Muitas vezes, a grande maioria dos pacientes, eles acordam confusos, balbuciando palavras, balbuciando sons. Com o tempo, eles acordam e voltam ao estado de consciência. Mas essa volta do estado de consciência, muitas vezes, é simplesmente eu estava dormindo, não lembro de nada, é um vazio, quer dizer. Agora, nós dizemos que o cérebro estava sem consciência, quer dizer, aquela consciência não estava se manifestando, se apresentando naquele cérebro, não é? Agora, o que acontece com a consciência fora do cérebro que eu não posso continua se manifestando? Isso eu não posso responder, porque é uma coisa que para mim é completamente... Agora, o que eu quero dizer é o seguinte... Não existe nenhum tipo de consciência ou inconsciência que não esteja diretamente ligado ao cérebro humano. Não existe. É aquilo que nós dizemos. Tanto é o seguinte. Não existe por exemplo, uma prova técnica de que um ser imaterial tenha se manifestado independente de um outro cérebro. Por exemplo, foram feitos experimentos... Mas já está ficando muito complicado. A conversa já está ficando muito elaborada para o meu gosto, pelo menos. Nós vamos começar, a gente volta já no minuto só. Começa a falar difícil, não dá. Sempre através do cérebro. Quer dizer, o cérebro tem que estar aí para a coisa funcionar. Estamos de volta aqui. Eu digo que toda vez que a gente traz esse assunto, eu fico nervosa aqui no programa. Não sei, fica essas conversas. Veja bem, eu fico fora agitada. É que mexe com você, de alguma forma, sem dúvida que mexe. E deixa eu só explicar rapidamente, antes de chamar o Valteno, que tem notícia do depoimento do PC, rapidinho aqui, o que aconteceu para o povo não achar que eu estou voando por aí. Eu, quando tinha 8 anos, 7 anos, era menina de tudo, me lembro de ter vivido a situação de estar na cama, e de à noite sair, era uma delícia. Eu saía, dar uma voadinha em cima do armário do meu quarto, olhava o meu irmão dormindo em outra cama e pumba, e voltava. E eu queria toda noite ficar curtindo esse barato, eu achava gostoso. Agora, projeção da consciência. Ou senão muito xarope pra tosse, entendeu? É isso que eu fico pensando, sabe? É isso que eu tenho um espírito prático muito grande. Ou cada um mecanismo de defesa do ego, como a gente fala, que convém, né? Eu tenho meus resistências grandes, como vocês estão vendo aqui, para essas coisas. Mas eu também ouço, faço programa, eu resisto, mas eu chio, mas eu mando brasa. Deixa eu ouvir o Valteno de Oliveira. Valteno, o que disse o PC hoje aí do depoimento dele? Silvio, o empresário Paulo César Farias disse ao juiz Pedro Paulo Castelo Branco que nunca, nem ele, nem a empresa dele, Brasiljet, sonegou imposto. E disse que essa dívida de $1.700.000 não existe. Diz que foi a Receita Federal, fez uma verdadeira guerra e até uma cartilha para investigar as empresas e ele. Não deve absolutamente nada. Foi o que disse Paulo César Farias. Disse também que se houve algum erro contábil, a culpa não é dele, mas do diretor administrativo da Brasiljet, o comandante Jorge Bandeira, que, por sinal, está desaparecido. Como é que fica agora esse processo? Na próxima semana, termina o prazo para as alegações finais da defesa. A defesa, então, apresenta ao juiz as últimas considerações sobre esse processo. E até o dia 20 de dezembro, o juiz Pedro Paulo Castelo Branco dá a sentença. PC Farias volta aqui à Justiça Federal na próxima quinta-feira para depor em outro processo de evasão de divisas. Silvia Popovic. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo acabou. Você viu alguma coisa? Só temos mais um minutinho. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, as pessoas que vieram fazer os seus depoimentos, aos médicos, que eu sei como é, deixar a rotina de hospital, tudo. Obrigada. Aqui é o doutor Antônio Spuesser, assim que pronuncia o seu sobrenome.
Há também o Welson Montanho, que faz as cirurgias na base sensacional, aquela coisa que não tem que abrir a cabeça para operar e não sai uma gotinha de sangue. Também ao Francisco Wang, ao Wang. E aqui é o nosso Wagner, que toda vez que vem me deixa nervosa, apesar de ser muito simpático. Olha, antes de encerrar, eu queria dar uma chamadinha para o livro que vai ter o lançamento, segunda-feira, agora, dia 13, da Norma Bloom. A Norma está lançando um livro que se chama Exorcize Sua Bruxa Madrinha. Transforme sua bruxa em fada. Ou seja, pega o seu lado ruim e deixa ele maravilhoso, é isso, Norma? É isso. O livro procura ensinar, ele é uma ferramenta de transformação para a gente não ter esses embruxamentos de que a vida é sofrimento, ou de que a gente precisa se drogar, ou entrar num barato aí qualquer, ou ter uma experiência de quase morte, para poder ficar completamente equilibrado e viver feliz. Nossa, eu vou comprar e vou dar um pro Sérgio também, que está pagando os pecados dele aqui. O livro exorciza a culpa, o medo, a tristeza. A gente vai jogar tudo isso no caldeirão químico da transformação. Isso aqui se chama Exorciza Sua Bruxa Madrinha, é o nome do livro. Compre. Obrigada a todos por terem vindo, muito gentis. Obrigada, Jarbas. Obrigada a todo mundo. E amanhã nós estamos de volta com o programa Fui Expulsa de Casa. Sabe lá por quê, né?